Berê, ainda sobre a prisão do ex-presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita dos filhos Carlos, Jair, Renan e do próprio Flávio Bolsonaro, mas claro, tem ali inúmeras restrições, Berenice. Gostaria que você trouxesse aqui atualizações para a nossa audiência sobre essas visitas. Isso, foi autorizado, de fato, a visita dos 3 filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, do senador Flávio, do Carlos e também do Jair Renan. Essas visitas, elas vão acontecer em momentos diferentes. Eu estou aqui, inclusive, com o que foi decidido. Na terça-feira, ou seja, amanhã, está autorizado entre o horário das 9 às 11 da manhã a visita do senador Flávio Bolsonaro e do vereador Carlos. Só que, como eu disse, eles devem ver o pai deles separados, né? Essa visita não vai ser feita em conjunto e eles terão tempo só de 30 minutos para estarem ali com o pai, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o Renan, ele vai poder visitar o pai na quinta-feira, a autorização nesse mesmo horário que eu passei, das 9 às 11 da manhã também, por um período que não pode ultrapassar 30 minutos. Os demais filhos, no caso, o deputado Eduardo Bolsonaro e a Laurinha, como é chamada, né, ela tem apenas 15 anos, é menor de idade, a defesa não se manifestou, não chegou a fazer nenhum pedido para que os outros 2 filhos visitassem o ex-presidente. Ontem, a gente lembra que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, visitou Jair Bolsonaro na superintendência da Polícia Federal. Ela ficou lá por algumas horas, chegou a levar inclusive o almoço e saiu sem conversar com os jornalistas. Mas, de fato, várias restrições. O que a gente tem de atualizações é que a questão de saúde, os médicos estão autorizados a prestar atendimento ao ex-presidente a qualquer momento, sem a necessidade de algum tipo de autorização imediata da Justiça. Eles estão autorizados a fazer esse atendimento a qualquer momento, bem como disponibilização de tratamento médico, caso ele precise, Geise. Essas são aí as atualizações por hora em relação a essas visitas que, por enquanto, estão autorizadas para o ex-presidente Jair Bolsonaro, apenas os filhos, Geise. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da UES, segunda edição. Até a próxima. Bom trabalho. Claro que para reverberar, então, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós temos aqui conosco o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então. Segunda-feira, as meninas já estão aqui conosco. Dá boa tarde, então, para Fabi Barroso. Fabi, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, Josi. E boa tarde a todos que estão conosco aqui na audiência do Jornal da UES, segunda edição. Conosco também Josiane Raice. Josi, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geise, boa tarde, Fabi. Vamos para mais uma semana e que segunda-feira, hein? Pois é, final de semana agitado, para dizer o mínimo, Fabi Barroso. Quero te ouvir então, Fabi, a respeito de tudo que aconteceu nesse final de semana em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e trazendo aqui o gancho para a nossa pauta do dia em relação a essa autorização das visitas que o Bolsonaro recebeu do Alexandre de Moraes. Acredito que não só o Bolsonaro está refém do Alexandre de Moraes nesse momento, né, mas o país inteiro tendo em vista aí poucas movimentações políticas da própria população. Quero te ouvir então aqui, Fabi, palavra é sua. Bom, queria aproveitar, é o primeiro programa que eu faço depois do ocorrido, então só algumas considerações que eu acho importante. Eu vi poucos advogados fazendo essas observações. A defesa do presidente Bolsonaro apresentou ali laudos médicos para dizer sobre a situação de saúde do presidente Bolsonaro. Eles foram sumariamente ignorados, tanto pelo ministro Alexandre de Moraes, como os demais ministros da primeira turma, né? Lembrando aqui, quando existe um risco à saúde, é um quadro de alucinação, que não importa se você acredita ou eu acredito, ou se alguém não acredita, o que importa é que os médicos laudaram, tem laudo médico. E em relação ao laudo médico, o juiz ele não tem a liberdade para discordar ou acordar, ele tem que acolher, ele tem que no mínimo submeter então o paciente a algo específico aí que seria abrir um procedimento de
de sanidade mental. Isso está previsto tanto na nossa Constituição Federal, quanto no nosso Código de Processo Penal, quanto no Código Penal. E aí, eu queria, porque assim, é tempo da gente apontar todas as violações que os ministros, a gente põe no plural porque a primeira turma referendou, estão cometendo com o presidente Bolsonaro. Então, eu vou deixar aqui para o pessoal aí que é de esquerda, esses advogados que estão dando entrevista, prestarem atenção e lembrarem o que é ensinado no primeiro e segundo ano de direito. Então, eu estaria aqui. O princípio que eu me falei é o princípio do livre convencimento motivado. Não pode, tem que apreciar lá o artigo 318 do CPP, que é os requisitos certinho da prisão preventiva, e na Constituição Federal nós temos a violação que só vou ler aqui o enunciado, e qualquer pessoa que está em casa vai poder entender que, de fato, o presidente Bolsonaro está nessa condição de que estão violando o direito fundamental dele. Então, o artigo 5º da Constituição Federal, que ninguém será submetido à tortura, porque é algo desumano, e as condições que estão submetendo o presidente Bolsonaro é desumano. O artigo 5º também nós temos aí o artigo que é o 61, que fala que prisão só pode existir com finalidade legal e devido processo legal. Também isso a gente está entendendo que não tem o devido processo legal, porque nos autos do processo em que ele foi submetido à prisão, ele não foi sequer denunciado. Então, não tem o devido processo legal. Eu poderia aqui discorrer a respeito da incapacidade do juiz de julgar, porque não é o juiz natural, não seria o Supremo Tribunal Federal, e tantas outras ilegalidades que a gente sempre aponta. Então, é importante aqui, quando a gente fala em relação à visita do presidente Bolsonaro, a gente precisa entender que os direitos básicos dele, que precedem esta prisão, e aí pouco importa a questão da tornozeleira, o que importa são os laudos médicos que laudaram que o presidente Bolsonaro teve um surto psicótico. E está motivado ali. E sequer os ministros falaram nas decisões dele ali a respeito do que tudo que a defesa trouxe. Eles ignoraram sumariamente todos os pontos abordados pela defesa. Então, essa bondade, esse pacote de bondade que permite um filho, outro filho, de terça a quinta, por 30 minutos, se a gente for pensar bem, isso é desumano. Isso vai também contrário ao direito humano básico do presidente Bolsonaro, que não deveria estar nessa situação. Então, quando a gente vai falar de uma coisa acessória, de algo que lá na função real já estava, de fato, equivocado, a gente fica só debatendo o que não importa. O que importa é a violação do direito humano, e eu espero que, assim como os Estados Unidos reconheceu que o ministro Alexandre de Moraes é um violador de direito humano, direito fundamental, que isso não pode ser relativizado, os outros ministros da primeira turma passam, então, referendar também essa violação a direito fundamental. Olha só, entrou no ar a Black Oeste com desconto de até 40%. Assine agora e garanta o maior desconto do ano. Você ainda contribui para que a Oeste alcance a meta de 120 mil assinantes. Assim, nós continuamos a expandir o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Para assinar é muito simples, você pode apontar agora a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou você pode acessar revistaoeste.com/assine. Se você preferir, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é o seguinte: 11 9 14 19 80 80. A nossa equipe está pronta para atender você e você tem a possibilidade de pagar em até 6 vezes sem juros ou no Pix. Então não perca tempo, aproveite a Black Oeste e assine agora. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.